Amados e amadas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, em João, Jesus é o Cristo. É de Davi. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Os guardas responderam: ninguém jamais falou com este homem. Então os fariseus disseram: também vós vos deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, amados e amadas. Jesus passa a ter uma importância tão grande que uma parte do povo diz que ele é o profeta, outro diz que não, que ele, na Galileia não vai sair um profeta, e tem que vir da descendência de Davi. Então, quem era Jesus divide o povo. O povo passa a se dividir, ao ponto dos guardas procurarem falar com os mestres da lei, os fariseus, para dizer o que estava acontecendo. Eles dizem que ele falou de um jeito que ninguém tinha falado ainda. Vejam bem, naquele tempo já tinha escritura, já tinha toda a história registrada, mas os mestres da lei não conheciam. Vejam bem, em Mateus, capítulo 1, versículo 16, eu vou ler para vocês aqui, a Bíblia, diz o seguinte: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jacó, descendente de Davi, gerou José e casou com Maria, que também era da descendência de Davi. E daí, Jesus também se tornou descendente. Vejam bem, em Mateus já registrava isso. Mas na época, os doutores da lei, os fariseus, aqueles que diziam que sabiam tudo, desconheciam essa informação. Jesus, descendente de Davi, ele nasceu em Belém. Uma manjedoura, mas nasceu em Belém. Uma coisa bem humilde. Nicodemos, porém, é que é a voz da razão, é a voz do conhecimento. Ele tinha conversado com Jesus, sabia o potencial de Jesus. Então ele fala a coisa mais certa. Não podemos julgá-lo sem ouvi-lo. E isso é que temos que fazer, amados e amadas, na nossa vida. Quando alguma questão que é polêmica, que ninguém sabe definir, devemos ouvir os dois lados. Devemos ter empatia, nos colocar no lugar de um, depois de ouvir o outro, nos colocar no lugar dele. Não é só ouvi-lo, é se parecer, atuar como se fosse a pessoa, estivesse no lugar da pessoa. Isso nos fará fazer um julgamento ou então uma decisão mais coerente, mais firme, mais sábia. Amados e amadas, assim, até os estudiosos não sabiam o que falava. Dentre eles, que ouvira Jesus, tinha mais a razão do que todos. E sejamos assim, tenhamos a razão, uns muitos não souberem o que ela é. Que Deus nos dê a sabedoria
discernimento de ouvir a todos e entender a todos,